Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo ao canal Astrologia Clássica. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica semanal, como habitualmente fazemos aqui, né? Eu lembro a vocês então que eu vou fazer uma avaliação dos dias da semana no sentido de clima e principalmente para a organização das atividades, ok? A ideia aqui é a gente pensar no ritmo dos dias e entender como esse ritmo pode favorecer ou atrapalhar algumas coisas que a gente quer fazer em termos de realização prática, atividades do dia a dia, como também de iniciativas, de coisas que a gente esteja ali em mente aí com vontade de fazer, tá bom? Nós vamos falar da semana do dia 5 ao dia 11 de junho e aí vocês já vão perceber que essa semana ela não traz assim aquele movimento como nós tivemos nas semanas anteriores. Nós tivemos 3 semanas consecutivas com uma agitação importante ali no céu. Tivemos ingresso do Sol no signo de Gêmeos, tivemos eclipse lunar, tivemos o início de uma lunação na semana passada, Mercúrio voltando ao movimento direto, Saturno entrando no movimento retrógrado. Então foram 3 semanas ali de bastante movimento. Essa semana não tem assim eventos marcantes, né, durante os dias. Alguns dias tem um único movimento no céu, então é uma semana que dá uma baixada um pouquinho na poeira, mas só para reaquecer os motores, porque na semana que vem a gente tem uma lua cheia, tá bom? Então, pessoal, antes da gente começar falando aqui sobre as influências da semana, aproveite aí você que ainda não é inscrito no canal e se inscreva e acompanhe, que ativa também o sino das notificações para você me acompanhar nas postagens, né? Nesta semana eu postei um vídeo sobre a possibilidade, duas possibilidades, na verdade, de se entender o fluxo, né, a linha do tempo, quando a gente trabalha com as revoluções solares, né? A gente tem, por exemplo, um pouquinho de dificuldade, pelo menos que eu encontro aí nos alunos, né, em como estabelecer um tempo dos acontecimentos ao longo do ano. Por exemplo, como estabelecer se uma determinada circunstância ela já aconteceu ou se ela vai acontecer ainda durante a Revolução Solar, tá? Então, como eu falei para vocês, isso é um tema bem complexo, né? Mas enfim, se você não assistiu o vídeo, aproveite aí para você assistir e entender assim um pouco como é a linha de raciocínio na astrologia tradicional sobre essa ideia do tempo, né? Mais adiante eu faço um vídeo um pouco mais complexo. Esse é um tema que ele tem assim, uma abordagem um pouco mais profunda, ideal para quem já estuda astrologia há um tempinho. Então eu trouxe 2 abordagens mais simples, certo? E se você quiser fazer o curso, pessoal, continua com a mesma abordagem, pelo menos até o mês de julho vai continuar com a mesma abordagem. Quem me acompanha aí nas redes também viu que durante essa semana eu tive um probleminha aí com divulgação, né, de conteúdo. E eu vou formular algumas ideias aí, né, algumas alterações nos cursos, então até julho ainda permanece como estão, tá bom? Bom, e é isso, e o caderno de estudos dos lotes herméticos, que é um trabalho específico para você entender as partes árabes das 12 casas e outros temas, como elas são empregadas na astrologia natal, na horária, na mundana, até na eletiva, e como você pode trabalhar com isso também, com os lotes herméticos de todos os planetas e não só o lote da fortuna e o lote do espírito. E ele tem uma abordagem simples que você pode tanto incorporar numa leitura um pouco mais moderna, né, se você prefere essa linha, como também na linha tradicional, que é o mais comum, certo? Aí você pode adquirir lá no meu site, tem os links aqui, o endereço aqui embaixo na caixa de descrição, ou o card aqui que você vai ver em algum lugar aqui desse vídeo, tá bom? Gente, vamos ao que interessa, né? Vocês ficam ávidos por saber aí como que o dia vai, como que a semana vai fluir no dia a dia. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre essa semana do dia 5 de junho até o dia 11. Aqui no dia 7 nós vamos ter uma fase crescente. Como nós tivemos uma lua nova iniciando na semana passada, esse momento é o momento crítico, né? Na verdade, as mudanças de fase da lua, elas são analisadas como momentos críticos na astrologia voltada para os temas de saúde, a astrologia médica principalmente, né? Serviam para a gente entender esse fluxo. E essa ideia também da criticidade dos momentos de quadratura, oposição entre Lua e Sol, eles são expressos em outras linhas, né, em outros ramos de estudo. Vamos entender aí como o fluxo vai fluir, né? Gente, o domingo eu coloquei como um tema aqui para evitar a burocracia, porque nós vamos ter uma boa parte do dia sem movimento no céu, né?
a Lua vai se aproximando da oposição com Saturno durante o dia e chega no grau exato às 18 horas e 3 minutos, essa oposição que vocês veem aqui. Então, o que acontece, pessoal? É uma oposição que envolve os signos fixos, envolve o domínio do Sol, né? E exatamente o signo onde o Sol tem debilidade, que aqui é no signo de Aquário, tem o exílio, né? O detrimento. Essa oposição, ela representa bastante resistência, no sentido de clima, ela é dura, ela não cria fluidez, ela não cria permeabilidade, nem facilidade para as coisas fluírem, né? Então, já não é um momento adequado para se aplicar mudanças ou inícios que dependam de rapidez, coisas que você precisa concluir rapidamente, pode ser um pouquinho mais difícil. Em que sentido? Empecilhos mesmo, né? Os temas de Saturno envolvem empecilhos. Lembrem-se que ele ingressou no movimento retrógrado, então ele está bastante lento ainda e essa configuração ela não é satisfatória, gente. Então isso acaba representando muita dificuldade para fluir com as coisas de uma maneira leve. E principalmente mantenha atenção sobre a fixação nas ideias, nos temas, enfim, né? Se vocês encontrarem alguma situação que está difícil de fluir, de encontrar alternativas, por exemplo, prefira um outro momento, se for possível, né? Aqui pode ser um pouquinho mais difícil de concluir as situações de uma maneira muito tranquila. E o outro movimento do dia 5 acontece um pouco depois, 20 e 12, que é entre a Lua e Mercúrio, uma quadratura. Então a Lua permanece em Leão e ela vai aplicar uma quadratura a Mercúrio que está em Touro, que voltou ao movimento direto. E enquanto a Lua estiver se aplicando a Mercúrio, ela ainda estará se afastando da oposição com Saturno. Então, tanto Saturno como Mercúrio envolvem esses temas burocráticos, papéis, documentos, entraves de regras, né, das coisas, das normas, por exemplo, né, procedimentos que a gente vai precisar realizar. Por isso que não é um dia adequado para inícios, para estudos também pode ser um pouquinho difícil, gente, tá? Porque primeiro, o Mercúrio já está num signo fixo, já não tem muita facilidade em fluir, né? Ele tem uma tendência mais dura, né? Mais um passo de cada vez. Dependendo do tema que estiver estudando, pode ser difícil passar adiante. Acaba que fica emperrando no mesmo tema ali, sabe? Começa a estudar, para e não sai do lugar. Então, aqui merece uma atenção. Mesmo que a gente tenha essa recepção para a Lua no ponto da exaltação, a exaltação da Lua, né, que é Touro, não é representação de simplicidade, de coisa que caminha rápido, né? Ela é muito travada no sentido de velocidade, né, gente? Ela é mais apaziguadora, ela é mais calma, assim, né? Parada mesmo. Tudo que você estiver fazendo que necessita agilidade pode sofrer esse impacto resistente, tá? Mantenham atenção, então, à comunicação, aos equipamentos eletrônicos, a meio de transportes, a divulgações, a atividades cotidianas que vocês estejam lidando que são, assim, muito cheias de procedimentos para realização, tá? Elas não fluem, assim, muito rápido. Não é complexo, né? Porque aqui a gente não tem uma tendência à complexidade, mas tem muita dificuldade para se chegar onde precisa, tá bom? E, pessoal, depois do dia 6, ele vem com a Lua ingressando no signo de Virgem. Vai acontecer às 13h22 na madrugada. E aí, como o signo de Virgem é um signo da Terra e também é mutável, a tendência às coisas ficarem mais simples e descomplicada fica no ar, né? Então, acaba saindo um pouco da dureza. Essa mutabilidade de Virgem facilita, então, um fluir melhor aí dos acontecimentos. Mesmo que ainda a regente de Virgem, que é Mercúrio, esteja num signo fixo, mas o próprio ingresso da Lua num signo mutável já vai facilitar o andar da carruagem, né? Principalmente das atividades do dia a dia, é mais descomplicado. Então, a gente só vai ter isso no dia 6. Esse é um daqueles dias que eu falei ali no começo do vídeo, só com um único movimento. Lembra vocês que na astrologia tradicional, se por acaso vocês estiverem aqui pela primeira vez, na tradicional nós não usamos Urano, Netuno e Plutão, nem asteroides, né? Então, os aspectos são em menor quantidade e também só trabalhamos com os aspectos maiores, tá? Dia 7 de junho, que é terça-feira, vem com um movimento a 1h05 na madrugada, que aí é um trígono entre Lua
e Vênus, tá? Bom, esse é médio, né? Tá, vai perder um pouco mais da facilidade do movimento, né? Porque assim, a Lua está em Virgem, mas quando ela se aplica aqui a Vênus em Touro, o Touro é fixo e é o seu próprio ponto da exaltação. E isso acaba criando aquele clima mais lento para fluir as coisas, ainda que não seja complexo ou muito difícil, tá? Como o touro é um signo da terra, né, também, então essa questão da secura acaba facilitando que a gente chegue no objetivo que pretende. Só que não é veloz, não é maleável, não é conciliatório, então assim não é, por exemplo, um dia adequado para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É muito provável que você consiga realizar o que pretende, mas sem muita velocidade e habilidade para conciliar as coisas, né? E aqui, pessoal, nós temos Vênus no signo de Touro, que está no seu domicílio, só que aqui nesse encontro com a Lua, é o ponto da sua queda. E a queda para Vênus é uma debilidade que representa as dificuldades no atendimento do prazer e satisfação, tá? Fica um pouco difícil atingir aquele ponto exatamente satisfatório e tal. Aqui, por exemplo, para os temas que envolvam moedas, investimentos e tal, ele recai um pouco numa tendência menos indicativa de lucratividade, então mantenha atenção em relação a isso, tá? Também da mesma maneira atender satisfação, se sentir satisfeito com as coisas não é fácil durante esse aspecto, mesmo que o aspecto seja de trígono, né? Ele acaba perdendo bastante da sua natureza pela recepção por debilidade aqui. Quando for 11h48, a Lua vai aplicar uma quadratura ao Sol, que é o momento exato da fase crescente, né? Nós tivemos a Lua nova na semana anterior. Como tanto Gêmeos como Mercúrio são signos de domínio de Mercúrio, Mercúrio está aqui no signo de Touro, ele não é assim tão hábil para conciliar assuntos propriamente diferentes, né? Ele acaba prejudicando um pouquinho um pouquinho mais, né? A quadratura dos signos mutáveis, né? Eles estão os dois dispostos por Mercúrio que está no signo fixo. Bom, pessoal, a tendência é que conforme os dias forem passando dessa fase crescente, a gente vai ganhando um pouco mais de praticidade para realizar as coisas, tá? Então, assim, é um dia de ajustes, aí a gente pode sentir uma necessidade de resolver as coisas, de tentar realizar os assuntos de vida prática naturalmente, até que não é tão ruim. O dia 8 vem com uma tendência fluida, nós vamos ter aí às 6h55 a Lua em Virgem aplicando um trígono a Mercúrio, exatamente o que a gente falou ali do dia anterior. E agora sim é um tempo bem interessante aqui, um momento interessante, porque temos uma recepção mútua, né? Mercúrio enxergando aqui o seu domicílio e exaltação, e a Lua enxergando aqui a exaltação dela. Bom, então, mesmo que não seja uma representação super ágil, empolgante, animada, né? Super cheia de motivação, a gente tem uma tendência à prática, então ela é prática para conversa, né, para trocar, para interagir, ela é prática para estudar, ela é prática para caminhar, né, para se deslocar, ela é prática para divulgar, ela é prática em todos os temas que envolvem Mercúrio. Então vocês vão sentindo já que no dia 8, a quarta-feira de manhã, ela é bastante produtiva, né? As coisas fluem de uma maneira simples, né? Resolver, fazer as coisas não é apressado, mas a gente consegue concluir as coisas. É um momento aprazível. No meio do dia, ao meio-dia e 22, a Lua já ingressa no signo de Libra. É um signo do ar, é um signo cardinal, é um signo que tem uma natureza leve. Nós não vamos ter clima quente, estressado, nem um pouquinho, né? Então, a tarde toda também aqui da quarta-feira tende a ser tranquila. Mais adiante, lá no meio da noite, 21 e 26, a Lua vai aplicar uma oposição a Júpiter, que está no signo de Áries, né? E aqui já merece um pouquinho mais de atenção com os assuntos que extrapolam o que é comum, o que é tradicional. Como, por exemplo, se você tiver buscando elementos novos para aplicar num trabalho, estiver tentando buscar alguma mudança para aplicar em alguma situação, não só trabalho, mas em qualquer situação, ou tentando conversar com alguém para chegar num campo de acordo, tá, gente? Então, pode ser um pouco mais difícil chegar no meio termo. Eu penso sempre assim, tanto Libra como o próprio signo, o planeta Júpiter, tem uma representação do equilíbrio no sentido de pacificação, né?
E a oposição, ela não facilita muito essa característica. Então, o que a gente pode encontrar de dificuldade nesse ritmo aqui durante esse momento é exatamente de chegar no meio termo. Por isso que é importante manter atenção aos extremos, tá? Ou de mudanças muito drásticas, ou de coisas muito diferentes que a gente queira experimentar. Eu penso que acentua um pouquinho da impulsividade com risco, né? Uma impulsividade, uma vontade de querer fazer as coisas diferente, do diferente de maneira geral, não só fazer, né? Mas aquilo que é diferente acaba empolgando um pouquinho mais. Aí vocês vão precisar manter bastante atenção para não chutar muito alto, tá? Para não arriscar tudo. E aí no dia 9, que é quinta-feira, nós vamos ter o primeiro movimento às 9h16, é uma oposição entre Lua e Marte. Pessoal, esse já merece bastante atenção. Marte está em Áries, super agitado, movimentado, exposto obviamente aqui num ponto do seu exílio, né, do seu detrimento. E a Lua enxergando aqui a Marte em Áries num pico né, num pique assim elevado de movimento. Então ele instiga bastante o impulso para a ação. Mantenha atenção então àquilo que vai surgindo como desejo inevitável, com aquela vontade de fazer as coisas, né? E com a impaciência, tá? Sempre os encontros de Lua com Marte, principalmente com Marte aqui no seu domicílio super efervescente aqui, né, irritado, pode incentivar um pouco mais da agressividade e violência. Então mantenha atenção sobre esse fator, tá, gente? Porque vai criar um clima assim um pouquinho explosivo aqui. Não é tão bacana, né, comprar umas brigas aí nesse momento. Às 22h56, agora já lá no final do dia, quase 11 horas da noite, a Lua vai aplicar um trígono ao Sol, né? Esse trígono não é assim exatamente animador, pessoal, porque o Sol tem debilidade aqui da queda no signo de Libra. Então ele perde um pouco da velocidade do movimento, daquela característica motivadora, tá? Vai perder um pouquinho, mas não chega a ser um clima estressante, não chega a ser um clima nervoso e tal. Eu penso que ele atrapalha um pouquinho mais o ritmo, e se você estiver realizando alguma atividade que tenha que concluir, tenha que chegar a um determinado ponto, pode sentir um pouco de dificuldade, né? Porque o Sol está mutável. Então, os signos mutáveis eles não favorecem muito ir direto ao ponto, né? Eles mesclam um pouquinho das coisas, tá bom? Bom, aqui seria interessante você conciliar alguns pontos de vista diferentes, alguns elementos diferentes, procedimentos diferentes também, tá? Pode ser interessante se você estiver precisando resolver coisas de maneira geral. O dia 10, pessoal, ele vem com um aspecto de 120 graus entre a Lua e Saturno. E, bom, ele é bem intelectual, pegando essa fluência do elemento ar, como também Saturno aqui enxergando seu ponto de exaltação. Ele é um dia interessante para interação. Depois ele vai mudar um pouquinho o quadro, gente, mas por enquanto aqui no meio da manhã pode ser interessante para manter os compromissos, né? Ele não escorrega muito em assuntos diferentes, tá? Agora, gente, não é aquela característica super animada, empolgante e motivada. Eu diria assim que vai ser mais interessante você cumprir com as coisas, né? Manter os seus compromissos, mas sempre seguindo aquele passo que foi estabelecido. Não tenta desviar muito, não. E depois, lá no final da tarde, 17h41, é quando a Lua vai ingressar em Escorpião. E aí já muda o ritmo, muda o clima, o Escorpião é bem concentrado e ele sai um pouco mais desse campo de leveza, tá? Então, depois que a Lua ingressa em Escorpião, tem uma tendência um pouco mais complexa, por isso já não é mais tão adequado para lidar com as atividades que você precisa concluir rapidamente, que sejam mais procedimentais, tá? Porque quando escorrega aqui no signo de Escorpião, tudo fica muito complexo, nada é muito simples, né? E isso pode atrapalhar um pouco o resultado final, se você tiver com pressa, se você tiver, por exemplo, que entregar um determinado trabalho, finalizar alguma coisa, já pode ser um pouquinho mais difícil, o clima não favorece muito. Por outro lado, quando a Lua ingressa no signo de Escorpião, se gera um clima de percepção geral. E aí quem já tem uma tendência mais sensível, mais perceptiva, né, pega mais as coisas no ar e tal, vai sentindo muito disso, né, que o clima geral ele acaba favorecendo mais a percepção.
Então, só isso no dia 10. E o dia 11, gente, que é sábado, ele vem com um único movimento à noite, né? Lá no final da noite, 22h16, que é uma oposição entre a Lua e Vênus. E essa oposição, ela é um pouco pesada, essa daqui que a gente está vendo aqui. Ela é um pouco pesada, gente, porque, bom, primeiro a Lua já está na queda, e aí ela acaba expondo Vênus aqui a um ponto de debilidade, né? E no contrário, a Lua enxerga a sua exaltação, ou seja, é um tijolão, assim, ó, pesado, né? Para ritmo, não é legal. Mas por quê? Não é que cria um clima, assim, pesado no sentido de seriedade só, né? Mas principalmente porque é tudo muito intenso. É tudo muito profundo, as coisas não são muito fáceis, não são leves e tal. E aí, quando você está lidando com esse tipo de característica, pode ser difícil levar as coisas de maneira simples. Então, lembra que eu falei de quando a Lua ingressa em Escorpião fica tudo mais complexo? Essa oposição fala de um sentido muito passional. E aí vocês vão precisar manter atenção, por quê? Porque a Lua chega ao momento exato da oposição às 22h16, mas ela vai se aproximando desse aspecto durante uma boa parte do dia. E isso vai significar que o sábado ele tem essa tendência complexa para realizar as coisas. Então, tudo que precisa ser feito, vai, de novo, com procedimentos, pode emperrar um pouquinho, pode encontrar um pouco de dificuldade em fluir. As coisas que a gente vai fazer, elas acabam sendo sentidas ou feitas num sentido muito passional, muito estreito, né? Não tem muita abertura para tentativas, né? Ela não tem nem um pouquinho de flexibilidade. Num sentido afetivo, já que o dia 11, né, ali um dia antes do Dia dos Namorados, é muito intenso também, um pouco enciumado, né, não é uma tendência muito leve, apaixonada, empolgante e festiva, né, não é? Até que Vênus em Touro tem uma tendência bastante de prazer e satisfação, então quando concilia com a Lua em Escorpião, isso tudo fica muito enciumado, muito passional, muito possessivo, tal, né? E se vocês estiverem pensando em aquisições, compras mesmo, esse dia não é muito interessante para pesquisar preços, enfim, para pesquisar produtos, porque sabe quando você vai com uma ideia pronta para adquirir alguma coisa, não vai ter muita facilidade para ficar com outra coisa, né? Para comprar o semelhante ali, né? O genérico não vai muito, gente, é muito difícil chegar aqui a meio termo, né? Elas são bem estridentes, assim, bem extremadas, né? As necessidades, e aí acaba que fica um pouco difícil de se atender os desejos e satisfação de uma forma geral, tá? Mais ou menos do tipo, eu quero assim e pronto, né? Então, evitem essa dureza aqui também se vocês forem lidar com aquisições. Os temas românticos são um pouco duros, mesmo que apaixonados e altamente prazerosos, eles não são leves, né? Tem aquela tendência mais possessiva, como eu falei, né? Evitem excessos na alimentação também, é um dia bem excessivo para atendimento de prazeres, tá, pessoal? E aí o dia 11, que é sábado, vem só com essa característica, mas já basta, né? Porque ela tá tensa o suficiente, né? Na verdade, não é uma tensão de brutalidade, de agressividade, né? Ou uma tensão de seriedade, mas ela é uma tensão que deixa os desejos bem vivos, né? E tem uma dificuldade para ficar no meio termo, né? Ela é bem extremada. E pessoal, é isso. Então vocês viram que essa semana não tem assim esse movimento super agitado como a gente teve nas semanas anteriores, né? Ou movimentos importantes, ou dias com 5, 6 aspectos no céu, não teremos, né? Mas também a gente tem aquele sábado ali cheio de energia e gás, né? Preliminar aos Dia dos Namorados. Quem tá com esse clima aí de romance, de namoro, vai sentir bem esse sábado aí, bem apaixonante, né? E, bom, pessoal, é isso. Aí prepare-se então que na semana que vem tem uma lua cheia e o meio de uma alunação, ponto máximo de visibilidade da lua, tá bom? Não esquece de curtir, se você gostou, e de compartilhar com seus amigos que gostam de estudar astrologia. Se você gosta de astrologia tradicional, é legal para ajudar a divulgar a tradicional, tá? Tem crescido bastante interesse pela astrologia tradicional e é legal porque é um assunto a mais dentro da astrologia, a gente não fica girando em torno dos mesmos assuntos, né? Um abraço para todos vocês, uma ótima semana, até a próxima!